Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem fala é a sua monitora Ruth Eduardo da disciplina Inglês 5, certo? Sobre a tutoria da professora Juliana Elzias, estou aqui hoje para mais uma aula do nosso English Crash Course, certo? Que é um pequeno mini curso, aliás, um pequeno mini curso, né? Um pequeno curso ou mini curso, né? Como a gente já tinha conversado, que vamos tratar de alguns assuntos super interessantes a respeito do que tange, né, a aprendizagem e o ensino da língua inglesa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, peguem seus lápis, suas canetas, seus cadernos e tomem nota que hoje tem coisa bastante interessante. E, portanto, ambos os temas que trataremos na aula de hoje são os stative verbs e dynamic verbs, que são basicamente, né, os verbos de ação e os verbos estáticos, tá certo? Porque muitas vezes quando a gente estuda as classificações verbais, os tempos verbais, né, e daí quando chega no present ou no past continuous, o que acontece? Às vezes acontece de a gente utilizar ou aprender de forma errada e equivocada de que todos os verbos eles se encaixam e eles podem ser utilizados tanto no, perdão pessoal, tanto no present continuous e no past continuous. O que na verdade não é de toda verdade essa situação, não são todos os verbos, tá? Uma vez que existe essa diferenciação na hora de classificar os tipos de verbos, certo? E aqui estou eu para esclarecer o que é que, na verdade, seriam os verbos de ação e os verbos estáticos, tá bem? Vamos embora. Pois muito bem, como já foi adiantado, tá certo, pessoal? No que concerne, né, o que é essa problemática, né, que acontece de que esses verbos, né, quando a gente aprende as conjugações verbais, como eu já tinha explicado anteriormente, às vezes, pelo menos os professores que nos ensinaram, né, pelo menos quem já estudou inglês, como é o meu caso, né, antes mesmo da universidade, e daí eu nunca tinha ouvido falar que existia essa diferenciação, certo, entre os verbos, os stative verbs e dynamic verbs, que é o seguinte, nada mais é de que alguns verbos, eles não sofrem essa variação, né, assim, de forma correta, tanto na oralidade quanto na escrita, na hora de a gente utilizar a progressividade de uma ação, né? Que seriam justamente os dynamic verbs, né? E aí, que assim, e daí o que é que tange, né? Essas diferenciações e quando a gente vai identificar algumas, né? Na verdade, até nesse caso, nas pesquisas que eu tinha feito, né? Que até inclusive não tem muito material disponível a respeito desse assunto, tá certo? E inclusive a gente vai fazer alguns exercícios já lá para o final do vídeo para vocês entenderem ainda melhor, tá certo? Como melhor identificar quais que seriam os verbos, né, estáticos e os verbos de ação, e são os verbos de ação, certo? Que eles sofrem essa variação, tá certo, pessoal? Vamos lá. Portanto, então, o que seriam e quais seriam os verbos dinâmicos e por que que eles recebem esse nome? Os dynamic verbs, ou verbos dinâmicos, nada mais são do que verbos de ação, certo? Que, especificamente, os verbos de ação, né, eles tangem, né, algo que permeia, né, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, metas, assim, tudo o que há a necessidade, certo, de um movimento. E às vezes até esse movimento até não pode ser, né, assim, algo que vai, né, acontecer para o resto da vida, né? Ou então que assim, que ele pode ser tanto, né, no caso, ele pode ser algo duradouro, né? Pode ter
progressividade, né, ao longo do tempo, né, pode ser de curta ou de longa duração, certo? Desde que envolva algo relacionado também a movimento. E isso também a gente pode identificar, né, quando a gente coloca o verbo no gerúndio, né, que é quando a gente coloca o verbo, né, e utiliza o mais ing, né, aquele final ing. Tudo bem? E aqui eis alguns exemplos. Verbo to go, verbo to travel, verbo to fly, verbo to drive, verbo to study, verbo to move, verbo to think e etc. Guardem esse verbo to think que nós voltaremos para ele muito logo, muito em breve. E então, já que conhecemos quais são e por que os verbos dinâmicos, né, eles têm esse tipo de denominação, fica mais fácil de entender o porquê, quais são os verbos estáticos e por que eles têm essa denominação e quais seriam outros exemplos. A gente pode até imaginar, magicar, logo menos vamos tratar e explicar ainda melhor. Já os stative verbs, ou verbos estáticos, certo? São esses verbos que eles não estão diretamente ligados a questões das iniciativas, de movimentos, né? Eles estão mais ligados a juízos de valor, os quais a gente faz, né? A nossa percepção de mundo, as características e o estado em que as coisas estão, né? Inclusive, podendo até se referir a gente mesmo, tá certo? E aí, e eles também não indicam uma transitoriedade, certo? E raramente a gente pode encontrá-los nos present continuous, a não ser que seja, por exemplo, uma licença poética ou querendo, no caso, dar uma certa ênfase, certo? Mas isso é só de vez em quando, né? Não é muito comum de a gente encontrar, e até inclusive eu vou deixar aqui nas referências o vídeo da professora Fernanda, da teacher Fernanda, né, que ela fez no canal dela. Esse vídeo foi de 20 de março de 2018. Desde então eu nunca mais encontrei qualquer outro tipo de conteúdo a respeito desse assunto no YouTube, que às vezes até é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, né, para tirar as nossas dúvidas ou até para repassar para outros alunos, né, que para aqueles alunos nossos, ou os professores também repassam para a gente, que é aluno, para a gente conhecer, né, ou verificar outras perspectivas a respeito desse assunto. E daí, ela até fala muito essa professora, a teacher Fernanda, né, ela falou no vídeo dela, quando ela se refere ao verbo to love, né, isso, que houve na propaganda do McDonald's, até hoje aqui no Brasil, né? A gente meio que pegou emprestado, né? A tradução, que foi muito feliz por acaso, quando trouxe, né? Amo muito tudo isso, mas lá no exterior estava I'm loving it, né? Isso que eu estou amando isso, né? E isso para a gente soa interessante porque faz parte da nossa língua, né? É muito difícil de você não verificar um verbo que ele não vá também para o gerúndio, mas nesse caso, os verbos estáticos é muito difícil de encontrá-los, certo? Como é que eu posso dizer? Na oralidade, assim, da forma correta, tá certo? Porque, por exemplo, o verbo to stay é outro que também às vezes a gente utiliza, né? Por exemplo, I'm staying here waiting for you. I'm staying here waiting for you. Né? Isso aí, inclusive, tá até estranho e soa até errado, mas aí você pode falar I am going to stay waiting for you. Né? Isso sim é a forma correta de se utilizar o verbo to stay perto de um outro verbo to go, que significa, né, ir, né, vou estar, né, esperando por você, não é isso? Então, essa é a forma correta. Já o stay, ele especificamente, né, no gerúndio, ele fica incorreto, ele fica muito estranho, porque não é algo muito utilizado, certo? Ele é mais no sentido assim de licença poética e etc, né? E eu até achei engraçado quando a teacher Fernanda fala sobre o I'm loving it, né? Que estava lá na propaganda
do McDonald's, né? Que aí ela fala, o McDonald's pode usar, né? Porque é uma marca, né, muito grande, é algo assim voltado para a estilística da propaganda. A gente, enquanto pessoas, né? Assim que corriqueiramente a gente vai, né, se comunicar com outras pessoas na língua inglesa, então o correto é que a gente utilize os verbos, né, de ação, de modo que eles possam sim ser utilizados no gerúndio, tanto no present continuous ou no past continuous, mas quando chega em termos de verbos estáticos, gente, a gente não pode usar, porque fica estranho na hora que a gente fala, não soa como um nativo, tá? E até outra coisa também, que aí a gente tem que desmistificar certas coisas, que aí a gente tem que estudar inglês para falar corretamente, não necessariamente para ter, né, o sotaque perfeito americano, britânico ou neozelandês, o que é que seja. O interessante é que a gente fale com a fonética correta, né, para a gente poder se expressar. Porque o sotaque do brasileiro da gente, né, no caso da audiência brasileira, né, que eu acredito que seja a maioria dos estudantes da disciplina de Letras Inglês 5, né, da professora Juliane Osias. Então, assim, não faz muito sentido de a gente ficar tão... tem até uma expressão muito popular que fala muito bitolado, né, nessa questão do sotaque, certo? A gente fala português desde que a gente nasceu. Entendeu? Então é somente com a prática, somente com contato com a língua. Isso aí a gente já tinha falado na aula passada, né? A respeito. Vamos só refrescar aqui o conteúdo da aula passada. Aqui, vamos dar uma monitoria que foi a respeito dos cognatos e falsos cognatos. Isso está aqui, né? Então, assim, sobre a respeito disso, a gente tem que estudar bem a questão da fonética das palavras, né? O sotaque, etc. Com o tempo e a prática, isso vai se tornando mais suave, tá certo? Interessante é que a gente apreenda, né, e internalize a questão da fonética das palavras, encadenciamento, tudo isso, né, quem ainda for ainda do quinto ou do quarto período, né, no caso, que aí quando você for estudar isso mais na frente, na questão de fonética, né, fonética 2 e outras disciplinas, vocês vão entender isso com mais propriedade quando eu falar. E se caso vocês ouvirem o cachorro latindo, eu peço desculpa, tá bom? Que ele está latindo na hora da gravação. Vamos embora. Ainda tendo como base, pessoal, ainda tendo como base a questão dos verbos, né, dinâmicos e estáticos, que aí, né, eu pedi para que vocês guardassem na memória de vocês a questão do verbo to think, né, que daí quando ele assume dois significados, né, que aí a gente tanto pode perceber que é um significado de verbo estático e o significado de verbo, né, dinâmico. Vejam bem. I'm thinking about this agenda we talked yesterday. Certo? E aí a pessoa, ela ficou lá, né, pensando, certo? A respeito, né, assim, da conversa que eles tiveram e etc. Então, né, a permanência, né, desses pensamentos, dessas reflexões, né, elas continuaram, certo? E ela está ali no sentido, né, de exposição, de uma proatividade no sentido de trazer aquilo à tona e que haja discussão, ou seja, aquilo ali vai fomentar alguma atitude, não é isso? Então, quando ele assume esse tipo de perspectiva na parte da dinâmica, isso está correto, tá certo? É tanto que aí a outra forma também de dizer que seria I'm thinking that this coat doesn't suit you. Né? Isso ela está ali trazendo um julgamento de valor a respeito de uma roupa que talvez ali, né, no caso o casaco, né, o sobretudo não está caindo muito bem na pessoa, não está combinando com o conjunto, então você vai lá e expressa um juízo de valor, certo? Então, tanto ele pode, né, aparecer ali, né, I'm thinking about this agenda we talked yesterday, ou I think this coat doesn't suit you, certo? Então, assim, esses verbos, né, quando eles assumem esses dois significados, eles tanto podem ser verbos dinâmicos ou verbos estáticos. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo? E daí, pessoal, quando
Até também é uma frase emprestada que eu vou tomar da teacher Fernanda, e daí a gente que tem estudado bastante sobre a fonética, né, e a linguística, né, de uma forma geral, a gente percebe que esse é um claro exemplo, né, da evolução da língua inglesa, né, na oralidade, e daí que está cada vez mais presente na nossa escrita, certo? Por isso até que me estranha, né, hoje o mundo está tão conectado que não há muito conteúdo na língua portuguesa, né? Assim, ou de brasileiros falando sobre esse assunto e discutindo até, assim, porque a tendência, né, pelo menos eu vejo eu, que os neologismos, né, estão aí surgindo sempre todos os dias. Quem sabe a gente não entenda que outros verbos, né, que eles se encaixam ali, tanto como verbos estáticos quanto verbos dinâmicos, né, eles possam também se tornar tal como o verbo to think que a gente discutiu ainda há pouco, certo? Então, isso aqui é só, na verdade, um tópico, certo que a gente está trazendo à tona, que é para a gente perceber que, quem sabe, isso não acabe sendo, como é que eu posso dizer, aplicável, né, a outros verbos também, tá certo? Até, inclusive, se vocês pensarem de uma forma diferente, ou se vocês tiverem outras fontes, tá certo, a respeito desse assunto, eu agradeço bastante. O intuito do minicurso é esse mesmo, não só de deixar o conteúdo e que não haja diálogo, tá? A parte de comentários aí embaixo tá servindo para isso, tá certo? Quero ver muito vocês comentando a respeito disso, tá bem? Portanto, por último e não menos importante, vamos lá fazer alguns exercícios de fixação para hoje. E aí, não esqueçam, tá? De depois da apresentação do questionário, né? Vão ser mais uma vez 2 questões para a gente treinar, tá bom? E aí, vocês vão observar, tá? Escrevam no caderno se vocês quiserem, façam pesquisas, tá bom? E verifiquem, tá? A resposta correta, tá certo? Depois de fazerem as questões, deem pause, né? Façam isso, reflitam e depois sigam com o vídeo para observar as respostas, tudo bem? Vamos embora. Pronto, pessoal, vamos lá para o nosso primeiro exercício de fixação. Complete as frases com a forma correta dos verbos estáticos ou dinâmicos a seguir. I, espaço, to suppose he didn't write the paper. He, espacinho, to realize that his wallet was inside the car. E o terceiro, please, espacinho, to include those books in my bag, ok? Reflita um pouco, tá certo? E depois passem para as respostas. Pronto, agora vamos conferir as respostas do primeiro exercício. I suppose he didn't write the paper. He realized his wallet was inside the car. Please include those books in my bag, ok? Temos aqui, né, todos os exemplos são de verbos estáticos, tá, pessoal? Aqui não teve pegadinha de verbos dinâmicos. Vamos para a próxima? Agora, em seguida, vamos verificar o segundo exercício. Complete as frases abaixo com a forma correta dos verbos estáticos ou dinâmicos a seguir. He is, espaço, to smell the cake. Alice told me that Anna's an affair with her neighbor. Honey, do you remember Daniel from Nigeria, don't you? Certo? Pensem um pouquinho e completem com as respostas que vocês acreditam que sejam as corretas, tá bom? Vamos lá para as respostas já já? Deem um pause e verifiquem as respostas. Prontinho, vamos lá checar o gabarito? He is smelling the cake. Como se tivesse feito agora há pouco, né? Alice told me that Anna's is having an affair with her neighbor. Certo? Aqui, no caso, nós colocamos no gerúndio, né? Significa, né, que ela está tendo caso, né, com o vizinho dela até hoje. Vamos lá. E olha só, aqui no final, ó, uma pequena pegadinha, tá certo? Aqui temos um verbo estático. Honey, do you remember Daniel from Nigeria, don't you? Certo, gente? To remember é um verbo estático, tá bom? Não é dinâmico.
Muitas vezes as pessoas utilizam como dinâmico, mas apenas como uma licença poética, mas né, não é tão correto assim, tá joia? Prontinho, pessoal, aqui vou deixar as referências para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido bastante, né? Vou deixar aqui também, tá? Para o canal da Teacher Fernanda e da Tati Fernandes, certo? Que foram as pessoas, né, que primeiro fizeram conteúdo a respeito dos verbos estáticos e verbos dinâmicos, tá bom? Para que vocês fiquem cientes e aproveitem e visitem lá, tá certo? O canal dela. Todos esses modelos, né? Muitas vezes o pessoal gosta de saber onde encontrar modelos interessantes de PowerPoint, tá bom? Eu encontrei no Slides Carnival, tá certo? Um site muito bacana, tem muita coisa bonita, tá bem? E também recomendo a gramática English for Everyone, tá certo? Que é a minha gramática preferida do coração, que eu mais gosto de estudar, tá certo? E é isto. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de nossa terceira aula, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido e aprendido muita coisa. Não deixem de colocar em seus comentários a respeito do assunto, ou se vocês já conhecem outras fontes a respeito disso, tá bem? Quero muito ouvir o que vocês têm a dizer, tá? Espero que vocês estejam gostando da programação até agora, lembrando que essas postagens continuarão até o dia 13, tá certo, de junho, tá bom? O cronograma está previsto até lá, portanto, não deixem de participar, de assistirem às aulas, de fazerem os exercícios, tá? Que depois eu vou enviar um questionário de satisfação para vocês, tá bom? Espero que também haja muitos comentários a respeito de como a gente pode melhorar, tá certo? Esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Um forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã.